Nesse sábado, agora para a gente falar sobre um assunto que é fundamental, né, Cláudio Humberto, que é a questão da energia solar. Mais do que nunca, o mundo vem discutindo maneiras de conseguir energia de maneira limpa, de maneira sustentável, alternativas às principais fontes de energia que nós temos no mundo e que geram bastante poluição. A discussão tem que ser levada adiante e o Brasil tem um enorme potencial que finalmente está sendo explorado, né? Pois é, exatamente, sabe, você disse tudo, definiu bem essa opção brasileira. O Brasil é um país solar, né? O sol brilha aqui o ano inteiro nas diversas regiões e, portanto, é uma fonte de energia absolutamente inevitável. O Brasil finalmente abraçou isso, né? Se imagina, Ana Paula, que neste momento o Brasil já contabiliza, né, já passa dos 114 bilhões de reais em investimentos exatamente na chamada energia fotovoltaica, né? E foi exatamente para conversar sobre isso que nós convidamos Guilherme Susteras, que é o coordenador da Absolar, que é a entidade que reúne exatamente as empresas do setor e que tem aí lutado bravamente pela consolidação dessa opção brasileira pela energia elétrica, não é, Ana Paula? E aí nós estamos aqui com o Guilherme Susteras, a quem damos o bom dia, e eu já engato aqui uma primeira pergunta. Olha, impressionante como esse setor já produziu, já está gerando ali não só empregos, né, muitos empregos, 660 mil empregos, como também já atingiu a energia solar 22 gigawatts de potência aqui no Brasil, né? E isso corresponde, minha gente, só para você ter uma ideia do que isso significa, né? Itaipu Binacional gera 14 gigawatts. E só a energia solar está gerando já 22 gigawatts de energia no Brasil. Que beleza. Mas isso continua muito caro, hein, doutor Sustera? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Ana Paula. Obrigado aqui pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu, como ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre tenho um prazer estar aqui do lado de cá do rádio. Cláudio, você tem razão. Um número impressionante. 22 GB, uma Itaipu e meia, como você bem disse. Sem um centavo de dinheiro público, também é importante dizer. A gente tem crescido em velocidades absolutamente fantásticas, a um ritmo de 1 gigawatt por mês, mais ou menos. Então, a cada 2 meses, a gente coloca 2 Angras dos Reis, aqui, usinas nucleares no sistema. E se a gente lembrar que Angra 3 está há mais de 30 anos aí para ser feito, não é feita, a gente em 1 mês e meio coloca uma Angra 3 de pé, sem um centavo de dinheiro público. De forma bastante democrática, bastante espalhada pelo Brasil todo. E, na verdade, essa percepção de que é uma energia cara, ela é um pouco uma imagem histórica, né? Tradicionalmente, a energia solar sempre foi vista como uma coisa muito de nicho, muito de grandes mansões, né? Grandes casas. E, na verdade, o que tem acontecido nos últimos anos é que a tecnologia fotovoltaica tem evoluído bastante. Então, é bom dizer, né, que desses 22 GB, 2/3 dessa potência toda são nos telhados, né? A grande maioria dos sistemas são pequenos sistemas, e hoje mais da metade dos novos sistemas já são sistemas comprados por famílias das classes C e D. Então essa percepção de que alguma coisa cara vai diminuindo. Claro, tem algum investimento, e também o investimento depende do tamanho do seu consumo, da sua casa, mas uma família hoje já tem uma série de produtos financeiros, cooperativas de crédito, bancos públicos, bancos privados, que financiam isso, e o consumidor troca o que ele pagava para a concessionária de energia, ele passa a pagar no financiamento, e depois de 4, 5 anos o sistema está pago, e o sistema tem mais pelo menos 20, 25 anos de funcionamento. E essa velocidade ela é bastante positiva, e ela só não é maior porque, infelizmente, as distribuidoras de energia e a agência reguladora, a ANEEL, trabalham contra, né? Eles têm criado uma série de barreiras. Então a gente tem que trabalhar contra as barreiras criadas pelo mercado para conseguir crescer nessa velocidade toda. De que tipo de barreira que a gente está falando, Guilherme? São barreiras para conseguir cadastrar esses sistemas, para implantar esses sistemas? Qual que é a dificuldade que o setor enfrenta hoje? A principal barreira, né, para que a gente tenha uma expansão cada vez mais rápida? Na verdade, o que acontece obviamente, as distribuidoras de energia percebem a energia solar de forma bastante equivocada, né, como um concorrente. É claro que quando alguém instala um sistema solar, ele deixa de pagar a conta de luz para a concessionária, e isso é uma perda de receita, e ela vai trabalhar contra isso, é absolutamente natural.
O que a concessionária não percebe, ou percebe, prefere não ver, é que quanto mais sistemas são instalados, mais barata a conta fica para todo mundo, porque a gente reduz a necessidade de termoelétricas, reduz as perdas. Então, em função disso, eles começam a criar barreiras artificiais. Então, para te dar um exemplo, hoje a regra diz que uma concessionária tem 5 dias úteis para dar um protocolo quando você entra com o projeto. Isso é a lei recente, 14.300, que foi aprovada no início do ano. Mas é uma lei que não foi regulamentada pela ANEEL e já deveria ter sido regulamentada em julho. Até agora a gente não teve essa regulamentação. Então as distribuidoras operam num regime que, teoricamente, eles teriam 5 dias para dar o protocolo e não dão. Demora, às vezes, 60 dias para dar esse protocolo. E aí, quando você entra com o projeto, o caso que eu vou dizer é um caso que aconteceu comigo, né? Eu sou coordenador da Besolar voluntariamente, mas eu sou empresário na área de energia solar. No 59º dia, a concessionária devolveu o projeto dizendo que faltou uma rubrica numa página, das 20 páginas do projeto, na página 5 faltou a rubrica. Então, no 59º dia, ele devolveu meu projeto dizendo, por favor, reprotocole seu projeto. Que deveria ter sido feito em 5 dias para dar tempo. E por que eles fazem isso? Porque até o dia 7 de janeiro do ano que vem, quem protocolar seus projetos, fica garantido a manutenção da regra atual, que é cada 1 kW de energia gerada e injetada na rede, ela volta para mim o mesmo kWh. E a partir do ano que vem, a partir de 7 de janeiro, quem protocolar o projeto, um pedaço da energia que é gerada fica como um pedágio para pagar a concessionária. Então as concessionárias estão criando todo tipo de barreira para dificultar. Exigências absurdas, por exemplo, uma das obrigações que você tem que mostrar as documentações do imóvel onde o sistema vai instalar, e eles começam a pedir uma foto do número da fachada da casa para constar no protocolo. Assim, por que eu preciso mandar a foto da fachada e por que isso não está no checklist de pedido original de projeto? Então, eles começam a criar qualquer pedido de qualquer coisa para criar essas dificuldades. E aí, naturalmente, o que os consumidores fazem? Sobe essa reclamação para a agência reguladora, para a ANEEL, e a verdade é que a ANEEL dificilmente responde. Quando responde com muito atraso, e na prática, como a fiscalização da ANEEL é muito falha, não tem nenhuma penalidade sendo aplicada nas distribuidoras, mesmo que a ANEEL dê razão para o consumidor perdeu 30, 60 dias do seu tempo e a distribuidora não tem penalidade nenhuma. Então, essa falta de atenção aos consumidores, né, esse desdém, esse quase conluio entre agências reguladoras e distribuidoras tem causado muita dificuldade. E apesar disso, os consumidores têm conseguido colocar e têm conseguido fazer esses investimentos, têm conseguido gerar esses empregos todos de forma bastante espalhada pelo Brasil todo. Nós estamos entrevistando o coordenador da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, Guilherme Susteras, que fala em quase conluio. Eu acho que já há esse conluio, viu? É conhecido ali digamos assim, o domínio, a prevalência dos interesses das geradoras, das concessionárias na ANEEL, né, ditando ali as decisões. Tanto assim que até a Polícia Federal já fez operações na agência reguladora ANEEL, exatamente tratando desse tipo de conluio, né? Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Assim, essa coisa de colocar energia solar em casa é sonho de consumo de todo mundo, né? E é cada vez maior, haja visto dos números, né, que aqui já citamos, o número de famílias brasileiras que conseguem viabilizar isso, né? Eu conheço gente que vendeu carro para pagar, para não ficar pagando pagando prestações, né, durante 2, 3 anos de financiamento, vendeu o carro, enfim, deu um jeito de viabilizar aquilo. Outras, a maioria faz opção pelo financiamento, que é bom, dá para pagar e corresponde mais ou menos ao valor da fatura, né? Da fatura mensal, da conta de luz. Há financiamentos que mostram isso, né? A média é exatamente isso, me corrija se eu estou errado. Mas eu conheço casos, por exemplo, de gente que decidiu colocar energia solar em casa quando chegou uma conta de R$2.000. Uma conta de luz de R$2.000. Isso aqui não pode. Não adianta reclamar, porque aquele dinheiro terá que ser pago ou você fica sem energia. E hoje, depois de instalar energia solar, ele está pagando R$190 por mês.
de conta, né? Quer dizer, foi uma redução brutal ali de, sei lá, caiu para menos de 10% do valor da conta que vinha sendo paga. E essa resistência das concessionárias, o conluio com a agência reguladora, também se verificou no Congresso Nacional, né, doutor Susteras, e que aprovou uma lei que basicamente é o seguinte: taxaram o sol, né? Nós vamos ter que, a partir do próximo ano, quem não tem energia solar ou quem vier fazer a opção pela energia solar vai ter que pagar o sol, né? Vai ter que pagar uma taxa pelo sol, a taxa para usar a taxa bastante salgada para usar o poste da distribuidora, da concessionária. E queria que o senhor explicasse isso, qual o impacto que isso terá no acesso dos brasileiros à energia solar, né? Quando passa a vigorar essa norma, né? Eu acho que é agora no próximo ano, e o que é que isso vai representar, o que é que isso significa de redução de vantagem para a instalação de energia solar na residência e no comércio de uma maneira geral. Cláudio, eu queria, essa história que você conta é uma história que a gente vê bastante, né? E na verdade você tem modalidades diferentes hoje, além de você poder instalar o sistema solar no seu próprio telhado, você tem modalidades que o pessoal chama de energia solar por assinatura, né? Você pode ter uma fazenda solar no interior e esses créditos de energia vêm pela rede da concessionária. Então a gente tem casos, por exemplo, de restaurantes, padarias, que pagavam só de bandeira tarifária R$2, R$3 mil, né? E isso é o equivalente ao salário de 1 a 2 pessoas ali no restaurante, na padaria. E quando eles migram para energia solar, além de gerar o emprego da fazenda solar, também gera o emprego na própria padaria, porque o padeiro, o dono do restaurante, deixa de pagar a bandeira tarifária para conseguir pagar ali o salário da sua equipe, além de ajudar o meio ambiente e ajudar a diminuir a conta de luz dos seus vizinhos. Então essa lei 14.300, né, ela entrou em vigor no começo desse ano, ela é ruim, mas poderia ser muito pior, né? Porque a proposta original da ANEEL é que, se você quisesse gerar sua própria energia, você ia ter que pagar 58% de pedágio para a distribuidora de energia. Então, a cada 100 kW que você produzisse, você só ia ter direito a 42, os outros 58 você tinha que entregar para a concessionária para remunerar os postes, os fios, e, obviamente, os lucros, os dividendos que são mandados para suas matrizes lá fora, né? E a gente conseguiu conquistar no Congresso Nacional 3 coisas. Primeiro, garantir o direito de quem foi pioneiro e acreditou no Brasil e investiu, né? Porque a ANEEL queria taxar todo mundo e a gente garantiu que não faz sentido mudar o passado. Então, quem já investiu no seu sistema, já fez as contas para pagar o seu sistema, não faz sentido você ter uma regra mudada no meio do jogo. Então, a gente garantiu que quem já tinha o sistema instalado e quem protocolar os seus projetos até o dia 7 de janeiro de 2023, fica garantida a regra de hoje, que você produz 100 e você recebe o seu 100 de volta. Depois a regra nova que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, de fato você vai gerar sua energia e um pedaço dessa energia vai ficar como um pedágio para a concessionária, mas isso vai acontecer pouco a pouco, ano a ano, até que em 2029 esse valor seja integral. Esse pouco a pouco, né, 2029, pode chegar a 25%, é um valor alto, melhor do que 58%, mas ainda assim bastante alto. E a nossa expectativa, que aí vem a terceira boa notícia, é que a gente conseguiu colocar na lei que o Conselho Nacional de Política Energética vai determinar como é que essa tarifa tem que ser calculada. E essa tarifa tem que ser calculada considerando os custos e os benefícios da geração distribuída. E o que a gente quer dizer com isso? Que se você instala o seu sistema fotovoltaico, você diminui o uso de termoelétricas, você reduz as perdas elétricas, você posterga investimentos e, portanto, isso causa a tarifa de todo mundo a diminuir, não tem porque você pagar 2 vezes, né? Você já está diminuindo a conta dos outros com o investimento que você fez, você ainda tem que pagar de novo para a concessionária. Então a gente tem que fazer essa conta para saber qual é o valor justo. 58% seguramente não é justo, 25% também não é justo. Então a gente não se opõe a pagar alguma coisa pelo uso da rede, mas esse valor seguramente não é 25%, talvez esteja mais perto de 5% a 10%. E essa foi uma conquista da lei. Então é importante que o Conselho Nacional de Política Energética faça esse cálculo. Obviamente, isso já deveria ter acontecido. O Ministério de Minas e Energia tinha que ter feito essa conta até junho desse ano, não fez. Agora não vai fazer, né? Agora está em projeto em transição de governo.
E a gente tem uma forte expectativa que o novo governo, que historicamente, né, foi muito favorável às energias renováveis, muito mais do que o governo atual que está saindo, tenha mais sensibilidade e coloque uma política que seja muito mais condizente. É importante dizer, a gente não está pedindo um centavo de dinheiro público, tá? A gente só está pedindo para que seja cobrado o que é justo dos consumidores. Agora, Guilherme, a gente sabe que essa expansão também, a busca pela energia alternativa, pela energia solar, muito das vezes, em muitos casos, com certeza foi motivada pela questão do custo mesmo, né? A energia elétrica disparou nesses últimos anos. Há uma previsão aí de que a ANEEL possa autorizar um reajuste de quase 6% para o ano que vem, então deixando a energia ainda mais cara. Só que aí a gente tem esses entraves, essa questão da taxação que você e o Cláudio Humberto explicavam agora. Como que o senhor enxerga o futuro do setor para o ano que vem? O senhor acha que a gente tem o risco de ter uma estagnação ou continue crescendo, mas num ritmo muito menor diante dessas dificuldades? Assim, é importante dizer que o Brasil ainda tem um enorme potencial para ser explorado, né? Hoje números fechados do ano passado, a gente estava em 13º lugar no mundo em potência instalada. Esse ano a gente deve ser o 6º ou 7º maior país do mundo em energia solar. Deve ser novamente o 4º país que mais investe, só atrás de China, Estados Unidos e Índia. A energia solar hoje é a 3ª principal fonte de geração de energia do Brasil em potência instalada. Em mais 2 ou 3 meses a gente deve se tornar a 2ª maior fonte, deve passar a eólica. Então, apesar disso tudo, o mercado continua crescendo de forma bastante acelerada, bastante sustentável, porque a tarifa continua muito alta e apesar de todas essas restrições, a gente vai para cima, né? Contra tudo e contra todos, o mercado continua crescendo. Então, nossa expectativa é que o mercado continue sendo bastante atraente, continue crescendo de forma bastante acelerada, porque você bem disse, né, as tarifas continuam subindo acima da inflação. A gente viu, por exemplo, na aprovação da lei da privatização da Eletrobras, colocaram lá a obrigação de contratar termoelétricas em lugares onde não tem gasoduto, então essa conta das termoelétricas e dos gasodutos vão cair na conta dos consumidores, então a conta de energia vai subir ainda mais. Então, de fato, a tecnologia fotovoltaica continua se desenvolvendo, então a tecnologia continua ficando mais barata. Então, a expectativa é que esse mercado continue crescendo bastante. É importante dizer que, neste momento, a gente tem um projeto de lei em transição, passando pela Câmara dos Deputados, para amenizar essa regra dessa taxação, dessa tarifação, né? O racional é muito simples, né? A gente tinha 1 ano de prazo, desde que a ANEEL e as distribuidoras passassem a aplicar as regras a partir de junho. Eles tinham 180 dias para começar a aplicar as regras, não aplicaram ainda, não vão aplicar até o final do ano. Então, assim, se os consumidores então foram prejudicados, então a gente está promovendo um projeto de lei de autoria do deputado Celso Russomano, que está sendo relatado pelo deputado Beto Pereira, deve ir a plenário na semana que vem, para restituir esse prazo, né? A gente tinha 1 ano, como as distribuidoras e a ANEEL não cumpriram o prazo da parte delas, então a gente pede que esse nosso prazo seja restituído. Com essa restituição, o mercado cresce também de forma acelerada, ainda mais acelerada, e mais ainda, se a ANEEL fizer o papel dela em regulamentar a lei e forçar as distribuidoras a de fato cumprir as regras, esse mercado cresce ainda mais rápido, porque remove-se as barreiras. Mas é um mercado bastante atraente, bastante sustentável, né? É um mercado que, de fato, as pessoas querem investir em energia própria, querem controlar o seu custo de energia, a energia está cada vez mais cara, a tecnologia está cada vez mais acessível. A agenda de sustentabilidade, ela tem crescido nas empresas, tem crescido nas famílias. Acho que a pandemia deu uma lição para as pessoas da importância de cuidar do planeta. E eu diria para vocês que ali na frente, na esquina, a gente está vendo as baterias chegando com os custos reduzidos, e as pessoas vão ver que, se elas puserem os seus painéis solares nos seus telhados e instalarem suas próprias baterias, daqui a alguns anos elas podem, inclusive, se desconectar das distribuidoras que prestam um serviço tão ruim. Então pode ser que faça sentido você se desconectar. Não é para amanhã, para os próximos 4 ou 5 anos, mas isso vai acontecer do mesmo jeito que a telefonia móvel mudou completamente a cara da telefonia fixa. A gente era refém, né, da telefonia fixa, tinha que declarar no imposto de renda a linha do telefone, tinha que participar dos planos de expansão. De repente, com o telefone celular, as empresas de telecomunicações imploram para a gente ter telefone fixo, dão de graça junto com o TV a cabo para ver se a gente aceita. E da mesma forma, esse serviço, esse mau serviço prestado pelas distribuidoras, com esse elevado custo, tem empurrado as pessoas para gerar sua própria energia.
A tecnologia das baterias está chegando por causa dos carros elétricos, então vai ficar barato para pôr bateria também em alguns anos, e elas vão acabar empurrando as pessoas para fora das redes e para dentro desse serviço de geração própria com bateria. Dr. Guilherme Sustera, coordenador da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica. Eu tenho uma pergunta assim, que para mim é muito importante fazer, porque eu acompanhei ali, fiz a cobertura da tramitação, aprovação, as brigas, as confusões envolvendo aquele projeto em que se tentou taxar o sol, né? E aí a impressão que me dava é que tinha lá os produtores das empresas do setor, né, de energia solar agindo institucionalmente, corretamente, né, tentando convencer os parlamentares das suas posições, tentando amenizar, digamos assim, o impacto daquele projeto. Você vê do conluio a que me referi, da agência reguladora com as empresas concessionárias, querendo matar a solar num país como o Brasil, um país solar, né? Mas enfim, mas hoje e o que a gente viu naquela ocasião é que essas concessionárias, né, esse projeto tinha um lobby fortíssimo. Um lobby muito caro, um lobby do qual participaram figuras, por exemplo, como o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, como o ex-senador Cássio Cunha Lima, lá da Paraíba, senador do PSDB, muito importante, muito querido no Senado, inclusive, etc. Então, assim, gente que a peso de ouro foi contratada para fazer lobby, né, em favor daquele projeto que era altamente danoso para os interesses do país, de uma maneira geral, mas que feria de morte a energia solar. Mas hoje a gente observa aqui com investimentos que somam 114 bilhões de mais, né, superam os 114 bilhões de reais na energia fotovoltaica. Esse é um setor que já se pode chamar, é um setor de gente grande, né? Um setor com força, por exemplo, para ir ali para o embate em igualdade de condições com essas concessionárias. O setor está preparado para isso? Porque essa luta aí não vai terminar, né? Isso aí, enquanto eles puderem, eles vão tentar sabotar a energia solar no Brasil. O setor está preparado para enfrentar tudo isso? Claro, esse é um ótimo ponto, porque os setores tradicionais de energia são grandes grupos internacionais, né? E o setor solar fotovoltaico, ele é um setor caracterizado pela sua distribuição, né? Então a gente está falando aqui, são 22 gigawatts, né? Se a gente for pensar nos telhados, são 14 gigawatts em quase 1,5 milhão de consumidores, né? Então individualmente os projetos são pequenininhos, né? A gente conseguiu, muito da força do Congresso que a gente tem é porque do lado de cada energia solar são pessoas do dia a dia. Então é o seu Manuel, a Dona Maria que tem o seu painel solar, é a empresinha lá que instala o sistema fotovoltaico, que é um engenheiro e mais 2 ajudantes, mas que eles estão ali no dia a dia, na rua, estão próximos dos deputados, ele é vizinho do deputado, ele foi para a escola com o deputado, ele conhece o deputado, então foi no corpo a corpo, na argumentação, né, das relações humanas em que a gente conseguiu um pouco desse diálogo. E, de fato, a gente luta com forças ocultas, vamos assim dizer. Vira e mexe você vê releases da ANEEL ou da Associação das Distribuidoras de Energia ou de outras associações dizendo que energia solar custa não sei quantos bilhões de subsídios, que é um absurdo, que o pobre vai pagar essa conta. E toda vez que a gente ouve esse número, a gente vai lá na ANEEL, vai nas associações e fala, deixa eu ver seu estudo, abre aí a sua planilha, deixa eu ver essas suas contas aí para a gente poder discutir. E essas contas nunca vêm. Então eles chutam um número suficientemente alto, com voz de autoridade, e nunca demonstram essas contas. E toda vez que a gente traz um número para cá, para qualquer estudo, por exemplo, a gente fez um estudo recentemente com uma consultoria chamada Volt Robotics, que mostrou que a energia solar, na verdade, reduziu e reduzirá na próxima década a conta de energia dos consumidores em 5,6%. E a gente, para quem quiser, o Excel, a planilha está aqui aberta para quem quiser olhar. E a gente fez essas reuniões no Ministério, na ANEEL, nas associações, e as entidades que são de fato neutras, quando veem essas planilhas, os deputados, os senadores, quando veem essas planilhas, quando veem esses números, percebem a honestidade da nossa argumentação. Tudo que a gente quer é que as coisas sejam feitas de forma aberta, transparente e justa. E, de fato, o outro lado, que
um lobby histórico, né? São empresas que estão praticamente centenárias no Brasil, né? Distribuindo energia elétrica, gerando energia elétrica de fontes tradicionais, de fontes fósseis, fontes poluentes. Elas já têm um acesso conhecido por relações históricas, e também ela tem um poder financeiro muito maior do que o setor que é pujante, mas é distribuído, né? Então, hoje a gente tem mais de 30 mil empresas atuando nesse mercado, o que é fabuloso, mas são obviamente empresas pequenas. 80% dos sistemas instalados de painéis solares instalados nos telhados, Cláudio, Ana, são sistemas de até 4 kW. Para vocês terem ideia, é um sistema que vai custar 20, 25 mil reais. Então são sistemas realmente muito pequenos, perto do tamanho da profundidade do bolso que essas associações, essas entidades que representam as distribuidoras de energia, os grandes grupos de energia fóssil têm. Deixa eu agradecer aqui ao Guilherme Susteras, coordenador da Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que participou com a gente nesse sábado aqui do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Obrigada pelo seu tempo para conversar aqui com a gente, trazer essas informações para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Viu, Guilherme? Até uma próxima. Valeu, Ana. Obrigado. Prazer todo meu. Cláudio, um abraço. Bom sábado para todos.